Olá para quem está chegando aí, para quem está, principalmente quem está assistindo depois, né? Como uma gravação. Muito bom estar aqui, muito bom ter você conosco aqui comigo, né? Rafael já está entrando aqui, deixar eu receber o Rafael aqui. Então vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho. Agradeço quem está chegando aí. Muito obrigado pela presença. Opa! Olá, Ei, oi, Rafael! olá, olá. Rapaz, Bom, que bom estar aqui, que bom estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo é, a gente. Que bom estar aqui com você, José Job, para esse lançamento muito especial. rapaz, Rafael, não canso de me encantar com essa nossa tecnologia, né? Olha só, onde você está, meu querido, e onde eu estou, né? Que coisa incrível, né? Você está aí com, seu horário aí é Brasil mais quantas horas agora, Rafael? Brasil mais cinco, então Mais agora são 5. meia-noite e meia aqui. Ei, mas Então aqui hoje isso, já é amanhã. isso é que é amigo, hein? Oh, meu Deus do céu. Isso é que é Pô, amigo. Ai, ai. pô, Obrigado, Rafael. que isso, eu que agradeço de estar aqui, agradeço o convite. Para mim é muito, estou muito aqui com muita felicidade, com muita energia. E vamos lá, que esse é um dia, um momento muito especial. É um dia, né? É engraçado falar dia, porque aqui hoje já é amanhã, agora é quinta-feira, aí no Brasil, quarta-feira. Aliás, aqui hoje é sexta, aí no Brasil é quinta. E quem está assistindo a Isso. gente vai saber a hora que vai estar assistindo, né? Então, É, vamos lá, porque a tecnologia é maravilhosa. exatamente, né? E eu, assim, uma das coisas que eu prezo muito é a objetividade e a simplicidade, sabe? Eu não gosto muito desses gatilhos emocionais, não. Então, quem me perguntou hoje, eu falei, olha, se você puder estar conosco, muito bom, maravilhoso. Mas se não puder, salvo, né, algum BO da tecnologia, algum probleminha, vai ficar gravado. Porque o importante aqui é registrar esse momento, né, deixar essa marquinha aí. E eu estou muito honrado dessa conversa estar sendo conduzida por você, viu, Rafael? Muito alegre, muito feliz mesmo. Muita coisa para falar e como eu falo muito, é bom que você coloque limite aí nas questões, tá bom? Não, vamos falar. Eu acho que tem muito a ser falado, tem muito a ser falado. Eu acredito que o que a gente está aqui celebrando hoje, que é o lançamento do seu livro, eu acho que ele tem que ser falado não só aqui. Acho que é um movimento, né? Você falou uma coisa aí que é muito importante, né? Você falou da objetividade e do tudo muito simples. Então, acho que a gente pode começar já falando por aí, né? Porque eu acho que isso é o grande enfoque do seu livro, assim, e acho que o grande enfoque da sua vida. Eu acho, né, eu tenho aqui minha cópia do livro, né, eu falei com você, eu gosto de imprimir, que eu gosto de ler, assim, eu sou um pouco, às vezes eu me sinto antigo, sabe, eu gosto do papel. E aí eu falei, nossa, tem logo na capa, assim, né, o TMS, né, tudo muito simples, eu acho isso maravilhoso, né, desde que eu te conheço, você sempre traz esse mote, assim, né, eu acho isso maravilhoso e uma coisa que falta muito nas empresas, né? Então acho que a gente pode começar por aí. Acho que da onde que vem assim, né? Toda essa sua experiência, né, com as empresas e que surgiu o tudo muito simples. Acho que conta um pouquinho, porque acho que isso é fundamental para que todo mundo entenda daqui para frente o fio condutor do livro, né? E para onde que vai ele. Sim, vamos lá então. Eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento muito especial. Tem uma pessoa muito especial aqui, na verdade, várias, todas as pessoas são muito especiais, mas eu quero agradecer aqui a presença da minha mãe. Eu vi que ela entrou aqui na live, né? Da minha esposa Márcia, enfim, dos meus amigos aqui que me deram muita força nisso, né? Que me motivaram muito. E você sabe, né, meu irmão, em relação aí a tudo que a gente estudou das teorias sistêmicas, como que a gente tem esse fio da vida aí vindo de mãe e pai, né? Como que é fundamental a gente
ter esse reconhecimento, fazer essa honra, né? Mas enfim, o que é o TMS, né? O TMS é minha metodologia, né, Rafael? Tudo muito simples. E por que isso? Bom, eu tenho experiência com educação, lecionei, enfim, muita vivência, né? Muito chão, muita caminhada, como professor, como instrutor, como mentor. E o que eu observei ao longo da vida, e eu acho que continua valendo hoje, Rafael. E aí você depois vai me dizer, né? Se você concorda com isso. Quem mais concordar aí, dá um acenozinho, põe uma marca aí, que é o seguinte, quando a gente estuda lá atrás nas metodologias de ensino, né, a gente aprende que a aprendizagem é uma curva de cauda longa, né? Então você tem o que é a cauda longa? Você tem uma longa quantidade, né, uma grande quantidade de tempo para aprender um pouquinho de coisa. E aí você, depois desse grande tempo que você aprendeu um pouquinho, aí daqui para frente a velocidade aumenta. A curva vai ficando uma exponencial mais aguda, ou seja, daí para lá, pequenos incrementos de tempo vão trazendo uma grande quantidade de conhecimento, aprendizagem e conexão. Mas não sei, de alguma forma parece que a gente esquece disso. E eu acho que tem vários motivos, né? Talvez aí a preocupação de passar o máximo de conteúdo o mais rápido possível, né? No caso da docência, é aquela preocupação que o aluno aprenda, né? Que ele realmente consiga absorver aquele conteúdo. No caso do ambiente empresarial, aí vem outras questões, né? Vem talvez um grande fator disso aí seja a real falta de tempo para poder transferir conhecimento dentro de uma organização, considerando que todas as pessoas ali já têm muito o que fazer, né? Então, todo mundo já tem tanto o que fazer, como é que fica essa parte aí da evolução do conhecimento, da pesquisa? E aí o que acaba acontecendo? Né? Tem aquela frasinha antiga que fala que o inferno está cheio de gente bem intencionada, né? O que a gente faz? A gente fica muito preocupado, então a gente procura-se uma quantidade muito grande de conteúdo, como se fosse assim, deixa eu dar essa injeção na veia aqui, com muita informação, muito conteúdo, porque a gente tem pouco tempo, poucas reuniões, e aí, pronto, aí vem o erro, porque a gente não respeita essa cauda. Então, preocupado em acertar, preocupado em ser eficaz, né, acabamos cometendo o erro do distanciamento, da não conexão. Então, assim, conteúdos maravilhosos, autores maravilhosos, pessoas com grande conhecimento, a partir dessa preocupação cometem esse erro, né? E as pessoas simplesmente não se conectam. E eu descobri, e foi na marra, tá? Não foi nenhuma pesquisa assim, ó. Quem tá Foi ouvindo tá na... achando que foi simples, mas não é assim, não. né? O professor Job fez uma mega pesquisa. Não, foi na marra. Por que na marra? Porque uma das experiências que eu tive nos últimos grupos que eu trabalhei, eu realmente não tinha chance de colocar ali dentro o que eu precisava, né? Então eu tive que pensar, eu tive que priorizar. Pô, eu queria falar aqui, eu gostaria de falar aqui, sei lá, 50 tópicos, mas eu não tenho tempo, então eu vou ter que priorizar desses 50 aqui, vou entregar 5, 6, 7, 8 para que as pessoas possam realmente absorverem isso, né? E aí eu comecei a perceber que isso começou a dar conexão, tá? Que justamente o fato de eu não poder fazer direito, na minha visão, é claro, né? Uhum. Na minha visão, fazer direito seria muito conteúdo, muita informação, enfim. Mas por não poder, eu acabei descobrindo que enxugar, simplificar, eu vou usar até uma palavra forte agora, tá? Empobrecer aquilo que aos olhos de um técnico, né, bem preparado, é, pode ser visto como um empobrecimento, me oportunizou ter bastante clareza da importância da simplicidade. Tá? Então, por isso que tudo de lá para cá que eu venho fazendo, e aí eu peguei isso para todas as situações, mesmo quando eu tenho muito tempo com alguém, eu estou fazendo uma mentoria, você está online comigo por cerca de 40 minutos, é exclusiva conexão, mesmo assim,
eu parto para o simples. Eu te entrego num primeiro momento o simples. E aí, se e somente se houver conexão, então a gente vai aprofundando. Então, voltando agora no livro, né, indo para o livro, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer esse livro? Que quantidade de informações e o que eu vou colocar? Hum. Então, eu peguei cinco tópicos do meu cardápio de mentoria e coloquei em forma de livro e muito enxuto. É um livro que quem gosta de ler, quem tem esse hábito de ler, como diz o outro, digere esse livro aqui em 4 horas. Numa sentada você lê esse livro. Por que eu fiz isso? Porque uma outra coisa que eu observei, a maioria dos empresários ou não tem tempo ou não gosta de ler. Por quê? Por causa do perfil dele. O perfil do empresário é assertivo. Ele está ali para fazer acontecer. Então, assim, estar num ambiente muito teorizado, muito teórico, né? É perda de tempo na percepção ali e no perfil da maioria dos empresários. Porque se ele realmente tem perfil de empresário, ele é extremamente assertivo, ele ou ela. Então ele quer resultado. Ele ou ela querem resultado, resultado. E aí vem entre aspas, né? Perder tempo lendo muito. Claro que isso não é uma atitude consciente. Então foi aí que eu resolvi fazer um livro muito, muito enxuto. Tá? Ele é quase que um manual. E ficou bom, ficou bom. Modéstia muito à parte. Aliás, você me ajudou, né? Eu te agradeço. Olha a falta de modéstia, meu Deus do céu. Não, mas não tem, Mas mas eu acho que não tem que ter modéstia. Eu acho que, né, eu li, eu comprei, eu fiquei muito feliz, né, com essa nossa troca, na escrita do livro. Você escreveu, claro, mas a gente conversou bastante, né? E o livro, assim, eu fico muito maravilhado com o nome, né? Que é 5 passos simples, né? Tem essa componente simples para empoderar o seu negócio. E quando você fala 4 horas assim, eu acho que pode ser até menos, né, a leitura, mas ela é extremamente rica. Por quê? Porque ela é direto ao ponto, né? E por isso que eu quis começar com o TMS, né, que eu já conheço você um pouquinho e eu li o livro. E assim, para mim ele é isso, ele é direto ao ponto, é sem blá blá blá. Até no começo ali você fala sobre isso, né? Espaçamento grande, letras grandes, mas por quê? Não é para ter menos conteúdo, mas é isso, é direto ao ponto. E eu acho que isso realmente falta um pouco nas empresas hoje, né? E principalmente você falou uma coisa assim que eu acho maravilhoso. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e eu vejo isso. Muitas vezes a gente quer tanto assim, entregar tanta informação que a gente. Você trouxe essa análise, né, da exponencial. A gente quer entregar tudo que está aqui, que a pessoa vai aprender lá na frente, mas agora ela está aqui, ela está engatinhando. Então, se a gente foca aqui no simples, depois a pessoa decola, né? Até eu brinco, né? Teve um treinamento que eu fui analisar esses dias. E o treinamento para iniciar a pessoa, né, numa determinada tecnologia, ele tinha 450 slides para passar em um dia. Eu falei, mas isso é possível. Isso não é nada simples, isso é tudo muito complexo, não é tudo muito simples, né? Então, acho que você falou bastante aí do TMS, eu acho que é legal começar por aí, o tudo muito simples, e aí depois me conta um pouco da história do livro, como que veio assim a ideia, você fala, putz, tem essa necessidade aqui, então eu vou trazer esse livro porque eu vou cobrir essa necessidade e para quem também você já chegou imaginando essa necessidade. Conta um pouquinho da história, que eu acho que é legal ir lá da história. Acho que já falou bastante coisa aí da história, mas até a chegada do livro, assim, que eu acho que é como se fosse um filho, né? Chegou um projeto e, puf, tá aqui, sim. nasceu. Então vamos lá. Qual é a história do livro? Eu comecei a fazer mentorias no momento em que tá muito até banalizado, né? Mentoria disso, mentoria daquilo outro. Mas na verdade é uma mentoria, porque a mentoria ela difere da consultoria no nível de comprometimento que ela tem em relação à sequência. Se eu faço uma mentoria para você, eu te dou o caminho das pedras, mas a sequência é responsabilidade sua, né? Já numa consultoria, eu estou ali responsável, corresponsável para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, quando eu pensei nisso, eu pensei, como que eu vou fazer isso chegar ao entendimento de mais pessoas? Se eu não sou um bambambam da internet, né? Enfim, eu não sou
um expoente, né, que já tem centenas de pessoas me ouvindo o tempo inteiro, como que eu vou fazer isso? Daí veio a ideia, se eu fizer um material bem compacto, né, bem simples, esse material vai andar por mim. E, Rafael, é muito louco, cara, porque eu nem fiz o lançamento oficial e de repente eu já recebo assim, Eduz, venda. Cara, e aí eu me pergunto como que essa pessoa ficou sabendo, né? Então, assim, essa energia da entrega, essa possibilidade de entregar mais, de mais pessoas lerem, e aí eu pensei duas coisas também. Eu, particularmente, eu não fico nem um pouco confortável quando eu sinto que alguém está tentando usar uma estratégia que tira a minha liberdade, sabe? Então, eu sou muito arredio com gatilhos de venda, muito mesmo. Aí eu pensei, bom, não vou fazer um livro também que seja tão raso, mas tão raso, que não sirva para nada. Então eu fiz um livro que, se você olhar, se você é um pequeno empresário, você vai olhar ali aqueles 5 passos que eu estou sugerindo nesse livro, ele vai dar uma organizada bacana na sua empresa. Se você está pensando em fazer um negócio, ele também vai te dar uma orientação, né, uma pré-orientação de como fazer. Se você tem uma empresa grande, ele também pode te dar uma ideia de como eu poderia dizer, repensar alguns passos que você já deu, reavaliar coisas que você já fez de forma muito complexa, para você fazer de novo o seu time, ou pela primeira vez, ou novamente, engajar seu time. Então, isso aí foi assim, o lado professor José Job. Mas teve um outro lado também, que a minha esposa, ela sempre falou comigo, a Márcia sempre falou, escreve um livro, porque eu tenho esse perfil, né, muito de comunicação, muito relacional. Então, eu ainda brinco assim, eu até ganho pouco dinheiro porque eu falo demais, eu ensino tanto, dou tanto de graça que não precisa nem vender no fim das contas. Então, ela sempre falou para mim assim, faz um livro, escreve um livro, registra isso. Então, teve esses dois motivadores, sabe? O deixar um registro, deixar um legado e também ter um alcance maior sobre o que realmente poderia ser útil para o empresário e para quem está pensando em empreender, né? Maravilhoso, maravilhoso. E eu acredito que isso tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente já trouxe antes, do TMS, né, assim, tem muito conteúdo, e quem está ouvindo a gente aqui, eu acho que dá para perceber da paixão, do amor, né, porque no primeiro passo ali, a gente não vai dar spoiler aqui do livro, compre o livro, a gente vai chegar lá, vai ter no final, a gente vai falar como comprar o livro, isso é uma pergunta fundamental que a gente tem que sair da live. Aliás, vamos falar já. Como que compra o livro? Porque às vezes o pessoal está assistindo a live, aí vai falar, vai esperar até o final para saber como compra o livro? Já fala É, já. Como que eu, compra o livro? e eu também não gosto disso não, tá? Eu também não gosto, quando eu estou assistindo, eu não gosto disso não. Então, eu coloquei, o livro está na plataforma da Eduz, o e-book, o digital, está na plataforma da Eduz, né? E eu pus as informações de como chegar até lá no meu site, que é o www.jjbm.com.br, que são as iniciais do meu nome, José Job Borges Mundim, né? Então, se você entrar no meu site, www.jjbm.com.br, você vai rolando ali é uma página simples, no final tá ali o QR Code, o link da Eduz, está tudo ali, né? Então, acho que esse é o caminho mais fácil. Tem também o link direto de aquisição da Eduz. Acho que eu te passei aí, Rafael. Ele já é um pouquinho mais complicado, nem eu sei de cor. Uhum. Mas pelo site aí é tranquilo. Entra lá, chega. Inclusive é legal entrar pelo site, porque eu coloquei três drop-down lá no site, falando sobre essas mentorias, sobre o que eu faço, né? É uma oportunidade da pessoa também conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Aí, Márcia colocou aí pra gente também o link de acesso direto da Eduz. Então essa é a resposta. E como comprar nesses dois links aí? Maravilha, tá? Aqui vocês já estão sabendo como comprar, como adquirir. E vamos falar um pouquinho dele. Lógico que a gente não vai dar spoiler aqui. Comprem o livro. É um livro baratinho, acho que é assim, né? Você falou uma coisa que é fundamental. Eu acho que entrega muito. Você entrega muito até pelo, né, eu ia falar valor aqui, não é valor, é o preço. Porque o valor, acho que ele é muito maior do que o preço que tá, né? Acho que estão o quê? R$ 35. Acho que não sei se você que está assistindo hoje, a nossa live ainda vai estar esse preço, porque
Não sei, as coisas podem mudar e você pode estar assistindo essa live daqui um ano, não sei quantos anos, É, mas hoje eu comprei R$ 35 e eu acho assim ótimo. Eu já li, já tinha lido um pouquinho antes, né? Porque a gente trocou bastante figurinha. E vamos falar desses 5 passos. É lógico que a gente não vai falar tudo, mas acho que no primeiro, assim, você fala, tem a questão da alma do negócio, né? Eu acho que isso eu gostei do livro, que ele tem uma sequência lógica, assim, muito simples, e ali dentro você vai discorrendo e você vai aprofundando. E quando você fala assim, do primeira coisa, da alma do negócio, acho que seria legal, né? Tem um exemplo muito forte ali no livro, você fala de um pet shop. Queria que você contasse um pouco dessa história, assim, que aquilo ali, quando eu li, e a gente já tinha conversado antes, eu li, eu lembrei, falei, caramba, fortíssimo, assim, acho que isso é um exemplo claro e dá todo o resto da ideia da ideia não do livro, mas a ideia do que você quer transmitir ao dono de um negócio, né? Quem está criando um negócio. Então, conta um pouquinho dessa história que eu acho que ela é muito bacana e ela vai mostrar bem assim sobre o que você está falando nesse livro. legal. Essa história aí do pet shop, ela tá no primeiro passo, né? O primeiro passo, o primeiro dos 5 passos, que é justamente ter uma clareza sobre o seu propósito, né? Na verdade, clareza sobre o próprio propósito e, consequentemente, do negócio e ver se as duas coisas dão match, né? Porque se eu não tenho clareza do meu propósito e não tenho clareza do propósito do negócio, para onde que eu vou, né? Então, essa clareza do propósito é que é a base para construir missão, visão, valor, né? Que hoje, atualmente, está bastante comum fazer a separação nessas três perspectivas, né? Ou a visão, que é como você conduz o seu negócio, perdão, a missão, né? Que é como você conduz, a visão, que é como você enxerga o seu negócio numa unidade X de tempo, e os valores sobre os quais todo mundo atua. Mas aí, voltando à historinha, eu estava num lugar onde vende biscoito frito. Um lugar muito simples, um dia de domingo, estávamos Márcia e eu lá. Aliás, nossa, qualquer dia eu vou fazer propaganda desse biscoito. A gente comendo, a gente comendo um biscoito frito e tal, e eu conversando com o Márcio, eu acho que não sei se era sobre o livro, o que que era, né? E aí ia passando uma criança, mas criancinha mesmo, assim, 4 anos, 5 anos, e alguma coisa que eu disse, e ela virou para mim e falou assim: a minha mãe é empreendedora. Olha, cara, eu olhei aquilo e falei, não acredito, cara, uma criança, né, uma pituquinha dessa tá me falando isso, cara. Minha mãe é empreendedora. Aí eu olhei para ela e falei, é? Uai, e a sua mãe tá onde? Uai, coisa de mineiro, já me entreguei aqui, né? Sua mãe tá Eu ia onde? falar isso. Sua mãe tá onde? Minha mãe tá ali, me leva até a sua mãe. Aí ela me levou até a mesa onde estava a mãe dela. Eu cheguei lá, cumprimentei, né? Falei, olha, a sua filha me falou que você é empreendedora. E falou assim, com muito orgulho. Ela falou, sou. Eu falei, e qual é a sua área? E ela falou assim, pet. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu fiz uma pergunta provocativa, né? Eu falei assim, qual é a sua missão? Cara, ela me respondeu na lata, assim, ó. Entregar saúde e conforto para o seu pet. Olha só, eu gravei, Rafael. A frase ficou na minha cabeça, tá? O nome da minha empresa é Doutor Pet e a minha missão é entregar saúde, né, para o seu. Olha só a força dessa frase: conforto e saúde para o seu pet. Isso ficou na minha cabeça. E aí, porque inclusive naqueles dias eu tinha conversado muito sobre isso. Algumas pessoas que eu pego para fazer mentoria até já passaram por esse processo, já criaram ali, elaboraram, né, um texto que retrata a visão, que retrata a missão, que retrata os valores, só que muitas vezes são parágrafos extensos, enormes, né? Então, e isso não é só da minha cabeça, outras pessoas aí que trabalham com isso defendem essa teoria, essa perspectiva de que a missão, ela tem que ser simples, né? Ela tem que ser simples e memorável. Então, entregar conforto e saúde para o seu pet. Pronto, está na minha cabeça, está na cabeça de quantos mais? Então essa é a historinha. Eu encantei com isso e coloquei isso lá no livro. Coloquei essa história lá. Eu achei uma história maravilhosa. A gente já tinha conversado sobre ela. Em alguma outra oportunidade, a gente já tinha conversado sobre ela. E eu acho que isso já fala muito, né? E volta aqui no, para onde a gente começou essa live, né? Do tudo muito simples.
E aí eu acho que essa metodologia de, veja, né, é muito forte o propósito ali, né, essa frase é muito forte, a missão, e ao mesmo tempo é muito simples. E é o que você disse, às vezes a gente vê hoje nas organizações assim, umas missões, aquele negócio decorado que parece que foi gerado, sabe lá pelo quê, gigantesco, que ninguém memoriza, e no final muito, fica muito artificial, fica muito raso, né, não tem alma. E eu acho que é sobre isso. E eu sei que ali no primeiro capítulo você já traz essa ideia e entrega bastante ali para fazer sobre isso, para fazer essa construção. E é o primeiro alicerce que eu acredito é esse propósito forte. Então, assim, eu fiquei maravilhado, eu acho que isso exemplifica. E aí, de novo, né? É o simples que marca. Aquele carimbo assim que fica, né? Então, acho que isso é maravilhoso. Eu vou fazer passo a passo, porque eu achei assim, cada capítulo tem uma marca, assim, uma coisa muito marcante. O segundo, né, e aí eu não sei se eu posso dar tanto spoiler assim, mas a gente vai falando aqui. A gente fala muito da estrutura, né? Você fala da estrutura organizacional. E eu achei legal que às vezes, né, até tem uns vídeos aí muito engraçados que fala assim de estrutura organizacional, você chega numa empresa, você não sabe quem faz o quê. É tão complexo o trem ali que, meu, você fica assim, meu, onde é que eu tô? Aí você começa a se procurar ali na estrutura que esse responde para aquele, não tem lógica. Então, fala um pouquinho assim de como que o empresário pode ver assim, a estrutura organizacional e também num outro passo, né? Que eu falei de uma estrutura de uma empresa grande, mas numa empresa pequena, às vezes eu já ouvi também muita gente falando, mas eu tenho uma empresa, às vezes, só eu. Então, por que eu vou fazer um organograma se sou só eu? E eu acho que tem uma grande sacada ali no segundo capítulo que você traz, né? Aí, para quem tá, compre o livro e leia, eu acho que tem vários grandes pontos ali. Eu acho que é legal reler, ler, reler, mas fala um pouquinho dessa parte da estrutura organizacional aí, que eu acho que às vezes acho que é um grande, como que eu posso dizer? Acho que é um grande preconceito de pessoas que falam, sou só eu na empresa, então não vou fazer porque não preciso. Sim. Eu vou aqui, vou pegar esse exemplo do pequeno, tá? Porque a empresa grande já tem um organograma, tem várias tecnologias, né? Tem uma série de ferramentas. E a empresa maior, ou seja, se ela é maior, se ela é grande, é porque ela foi madura o suficiente para crescer. Senão não teria chegado até aqui. Eu parto desse princípio, né? E toda empresa que foi madura o suficiente para crescer, ela com certeza se estruturou. Ela tem um registro dessa estrutura que inclusive retrata as relações hierárquicas, né? Que aí a gente cai lá na questão sistêmica, mas não vamos abrir isso aqui agora. Então tá, mas e a pequena, né? Aquela história, mas sou eu e eu, como é que eu faço? Aí no livro, nesse segundo passo, eu dou uma ideia que é o que eu faço, por exemplo. Eu, como mentor, sou uma microempresa, né? Eu tenho uma empresa de estrutura pequena. Então, na verdade, não é porque você é pequeno que você não vai se estruturar. Aí eu dou lá uma sugestão de uma estrutura bem básica, né? Que o mínimo que você tem que ter é o quê? Você tem que ter uma gestão estratégica, que é justamente o rumo, né? Para onde vai o seu negócio. Você tem que ter, no mínimo, uma gestão de produto, ou seja, o que, que você entrega? Produto ou serviço, né? Sou só eu, tá bom, o que, que você entrega? O que, que você vende? O que, que você faz? Né? Você faz unha? Você vende din-din na praia? Você vende refrigerante, picolé? O produto ou serviço, né? A outra estrutura que você precisa ter é uma estrutura administrativa básica, que no caso do pequeno é saber lidar com o quê? Com custos e receitas. Quanto que eu gasto para fazer isso? O que, que eu faço com o que eu ganho? Né? Porque, inclusive, abrindo aspas aqui, até hoje a gente vê muita confusão entre faturamento e resultado, né? Ou seja, abra uma franquia que você vai faturar 30 mil por mês. Nossa, vou vender meu carro, vou abrir uma franquia. Só que faltou o seguinte detalhe. Você vai faturar 30 mil, mas seu custo operacional vai ser 28. Ou seja, quanto que você vai poder mexer nesse caixa? 2 mil. Então, assim, essa parte aí do administrativo, das finanças, do recolhimento de tributos, que é fundamental. A empresa, se quiser crescer, ela tem que pagar tributos. E aí são questões também sistêmicas, né, Rafael? Então, administrativo, produto.
E uma outra é o comercial. Você tem que ter essas 3 cadeirinhas, essas 3 caixinhas, pelo menos. Ah, mas sou só eu. Então você vai ter que sentar nas 3. Você tem que sentar na cadeira. Uma hora você senta na cadeira do estratégico, outra hora você senta na cadeira do administrativo, outra hora você senta na cadeirinha do produto e outra hora você senta na cadeira do comercial. Lembrando que o que faz uma empresa se manter viva é fluxo financeiro. Então, todo dia, o ideal é que todo dia nós fizéssemos alguma coisa para vender, não é? Sim. O ideal. Mas quando a gente é pequeno assim, a gente passa batido. Às vezes tem dia que a gente não faz um esforço, que nós não fazemos um esforço comercial efetivo, né? Então esse é um pequeno exemplo que eu dou lá, eu cito exemplo de sentar em várias cadeirinhas, eu dou um exemplo gráfico de uma estrutura em 3 níveis, né? Porque na minha perspectiva, na minha visão e no que eu acompanhei até agora, uma estrutura de pelo menos 3 níveis, que é o nível estratégico, que é o nível tático e o nível operacional. Ah, e outra coisa, quando a empresa é pequenininha, sou eu e eu, tem uma saída muito legal, que é você terceirizar as coisas críticas, né? Então hoje, por exemplo, já tem empresas de contabilidade que além da contabilidade fazem também a gestão financeira. Aí você, enquanto você não consegue contratar alguém, né, pelo financeiro, para ser um operador financeiro, você contrata mais um serviço dentro de um terceirizado, né? Enfim, é isso aí. Eu acho que é a síntese olhando para o pequeno. Mas o grande pode bater o olho nisso aí também e voltar o olhar para a sua estrutura e ver onde que eu, né? Por exemplo, recentemente eu estava fazendo uma mentoria e o cliente, ali a gente trabalhando essa estrutura, o cliente falou assim, traça uma linha para mim dessa caixinha aí do lado esquerdo para aquela caixinha lá em cima do lado direito. Eu falei, ó, aqui nós vamos quebrar a hierarquia, nós vamos causar uma confusão aqui de posição hierárquica, né? E isso não é legal. A gente vai quebrar isso aqui. Ou seja, a consciência não é que isso tem que ser rígido, tá, Rafael? Não precisa, eu só reporto a fulano e acabou. Não, não é isso. Eu hoje vejo a hierarquia muito mais com um senso de responsabilidade do que de obrigação e controle, tá? Claro. Então, se você está na gestão estratégica, na gestão tática, ser um gerente tático, não é que as pessoas só possam falar com você, mas você é o responsável por aquela linha. Pode até haver uma conversa mais aberta, mas que cada um que receba essa conversa redirecione o feedback para você por questão de responsabilidade, entenda, né? Então a gente sai daquele modelo clássico de você só pode falar comigo e só eu vou mandar em você. Não, não é isso. É uma linha de responsabilidade. Acho que tem vários pontos aqui que você trouxe, né? E aí eu vou falar da minha experiência com o livro que eu comprei. E essa parte da organização já me caiu uma ficha enorme, que é exatamente o que você trouxe aqui. Essa mínima estrutura, né, já ajuda a você aonde que você tem que dedicar tempo, né? Porque é sobre isso, você falou um negócio fundamental. Às vezes eu passei por isso. Eu estava ali, né? Eu criei a minha empresa, eu estava ali muito preocupado ali no produto e tudo mais, só que eu estava esquecendo da venda. E é isso, quando você traz essa organização, você fala, nossa, tem essa parte aqui estratégica que eu tenho que pensar onde que eu quero chegar, propósito e tudo mais, olhando lá na frente, mas e o hoje, né? E a venda, e a entrega, né? Até para a empresa ter vida. Como que isso funciona, né? E uma outra coisa que eu quero falar aqui também, né, sobre esse capítulo do grande, eu sinto que sim, para grandes estruturas, esse livro, né, o que você traz aqui, que é a parte do simples, para mim é fundamental. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque hoje eu trabalho numa organização também, né, gigantesca, de quase 100 mil funcionários, e eu vejo que às vezes quando a empresa vai comprando outra, vai ficando uma estrutura assim que acaba crescendo de forma desordenada. E aí se a gente passa e volta lá para o passo 1 e passo 2, né, onde a gente quer chegar? Qual que é o propósito dessa empresa? E para entregar esse propósito, qual a estrutura que a gente vai dar para ela? Eu acho que cai uma ficha assim, fala, não, peraí, vamos voltar a simplificar um pouco, porque por mais que a empresa possa ter 100 mil funcionários, ainda assim, se a gente focar no simples, a gente consegue ser mais claro, né? E a comunicação, a gente sabe que nas empresas é um dos grandes fatores de perda, né? De retrabalho, de tudo isso. Então, assim, eu acho que dá para os dois lados, mas com certeza para o pequeno é fundamental para dar essa quantidade, assim, de onde que eu dedico tempo, o que que eu faço, para mim foi fundamental, assim, e eu tô com esse capítulo, acho que é um dos meus, vou dizer, preferidos, porque é o que eu mais estou olhando aqui na minha situação atual, que é onde eu estou dedicando tempo, como é que eu trabalho a minha empresa.
E aí a gente vai para um outro passo, né? Que é o job description, né? Que eu tô com esse nome na cabeça, mas é descrição de cargos. Isso eu acho que, assim, quando você traz essa sequência, eu achei incrível, porque, de novo, né? A gente começou aqui falando tudo muito simples. Eu acho que a descrição hoje é outra coisa que, às vezes, complexifica aquele negócio, né? Eu quero colocar tudo. Eu quero colocar todos os micro detalhes, e aí a pessoa fala, "Mas o que eu faço no final? Qual que é o propósito da minha função?" Fala um pouco sobre isso, que eu achei assim, e o que você traz ali no livro é bem, né, enfocado nisso. Eu conto um pouco dessa história aí da descrição de cargo aí, que eu acho que é maravilhoso. Então é legal, porque veja bem, depois de estar bem definido essa relação hierárquica, né, ou seja, a posição, aí vem, e agora? O que, que eu faço? Qual é a minha responsabilidade no cotidiano? E mais uma vez, eu já me deparei com situações em que eu estava atendendo clientes que traziam de outras instâncias modelos de descrição de cargo. Volto a dizer, tá? Eu não estou aqui depreciando o valor disso. Extremamente valiosos, tá? Um nível de informação fantástico, mas a pergunta é, aquilo é apropriável, né? Você vai, por exemplo, propor a um gerente de vendas, a um diretor de vendas, propor a ele absorver uma ficha de job description extremamente complexa, ele vai dizer sim, por questão de obediência hierárquica, mas aquilo vai ficar na gaveta dele e não vai achar espaço na agenda dele nunca para ser terminado, para ser concluído, né? Então eu coloco descrição simples. Para mim um job description se resume em três coisas. O que que eu preciso fazer todo santo dia? O que que eu preciso fazer ciclicamente? Ou seja, se eu trabalho num departamento pessoal, por exemplo, a cada X dias eu tenho que fechar uma folha, né? Ou seja, ciclo. E o terceiro que eu fico brincando, né? O que que é eventual? Eu falo de brincadeira assim, que bucha pode cair no meu colo, né? Se eu tenho essas três coisas na descrição de um cargo, e isso, olha só, e o curioso, Rafael, é que quanto maior é a empresa, mais provável dela já ter isso, né? Só que a pequena é que precisaria ter isso. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma função aqui de telefonista. Você pega uma função de telefonista numa grande empresa, ela é apenas telefonista. Ela chega, põe a roupinha dela lá, a bolsa no escaninho dela, pega o headset, senta lá no terminal, loga e vai. Alô, bom dia, boa tarde, atender. Telefonista. Pega a telefonista agora numa empresa de 10 colaboradores. Ela é telefonista, ela faz o cafezinho, ela ajuda a limpar a sala. Então, quando eu anuncio uma vaga, eu tenho que colocar tudo aquilo que essa vaga precisa. Porque não adianta eu iludir o candidato, né? Não adianta. Quando o candidato. Aí eu tenho duas situações muito perigosas. Aliás, uma situação muito perigosa. A primeira é o candidato chega até a porta da conexão ali, da contratação, e desiste. Não, isso aqui eu não quero não, pô. O dia que a moça do cafezinho faltar, eu vou ter que fazer café, tchau para vocês. Tá, menos mal. O pior é quando a pessoa entra, vai mais um passo adiante. Ela passa pelo nível da contratação e aí ela não consegue engajar. Tá? Porque você não tem um onboard bem feito, porque ela começa a ter uma série de surpresas que para ela são ruins. Então é fundamental essa descrição de cargo ser simples e ser real e lúcida. Você deu um exemplo aqui, e aí, assim, e tá maravilhoso isso. Para quem tá participando da live, eu espero que aí para você tenham caído tantas fichas como estão caindo para mim. E para mim tá sendo legal que eu li o livro, já tinha tido algumas ideias, e agora falando com você, vem caindo outras fichas, né? Essa descrição de cargo, você trouxe, né, tem esse aspecto da simplicidade e ao mesmo tempo dela ser completa, que é exatamente para isso, para a pessoa não se iludir. Eu acredito que muitas vezes acontece isso, tem os dois lados, ou que é complexo demais, e a pessoa fala, putz, meu, nem entendi o que eu tô fazendo aqui. E outro que às vezes é simples demais e falta coisa que às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso não tá na minha descrição de carga, às vezes fica aquele conflito, né? Ah, vou fazer, não vou fazer. Ah, mas você não falou que eu tinha que fazer. Então, esse exemplo do café, assim, eu achei ele maravilhoso. E aqui a gente está no terceiro passo. O quarto passo, você fala desse posicionamento, né? Falar sobre. Eu gostei do quarto passo. Você falou ali, tem uma analogia que você faz com o violinista, né? Queria também que você contasse um pouco dessa história assim, né? Eu adoro analogia porque eu acho que isso fixa.
isso fixa na cabeça, assim, quando você traz essa comparação com algo palpável. Sim. Fala um pouco da gente desse quarto passo, assim, e depois do quinto, acho que a gente vai falar um pouco mais, acho que vai ser um pouco mais denso, mas vamos lá. Então, ok, propósito, estrutura hierárquica, descrição, né, daquilo que o cargo pede. Ah, em detalhe, eu não falei, mas aquilo que o cargo pede não só em termos de competência operacional, mas aquilo que o cargo pede em termos de perfil também, né? Mas não vou voltar atrás não, senão a gente não termina a live. Então, falando agora sobre a posição das pessoas, né? Quem vai ficar onde? Eu posso medir isso só pelo conhecimento. Mas, se eu fizer essa mensuração pelo perfil de comportamento, eu vou garantir muito mais êxito. Por quê? Simples, simples. Olha só. Se você tem um cargo que exige um determinado perfil, e você coloca a pessoa ali que tem um perfil adequado, ela pode até ter um gapzinho, né? Ter um diferencial de conhecimento que ela precisa completar, mas como ela fica muito confortável naquela função, ela vai naturalmente mergulhar naquilo, né? Por exemplo, eu vou falar de mim agora. Eu adoro conversar, adoro ensinar, adoro falar. Então eu posso estar numa situação em que eu preciso absorver um conteúdo antes de ensinar. Mas isso, ao invés de me chatear, vai me instigar. E aí eu dei o exemplo do violinista, né? O violinista, ele pode ter uma grande habilidade com música, ele pode ser, nossa, ele pode ter decorado obras de arte verdadeiras, mas se ele não tiver a capacidade de trabalhar em equipe, né, ele nunca vai poder participar de uma orquestra. Porque muitas vezes, em muitos momentos numa orquestra, existe uma imposição de conduta. Agora você para, agora você toca só essas 4 notas. Então a pessoa, ela tem que saber trabalhar em grupo, ela tem que ter o perfil coerente ali, senão não vai poder participar de uma orquestra. E a empresa, qualquer organização é uma orquestra, né? Por que ela é uma orquestra? Porque ela é uma soma de perfis diferentes. Um é violonista, o outro é um cello, o outro é percussionista, o outro é flautista, né? Todos têm uma diferença, mas todos têm que trabalhar em conjunto, para que a orquestra funcione. E você traz também nesse capítulo uma coisa assim, que aí você já falou do perfil, e eu queria que você falasse também um pouquinho, acredito que essa seja uma grande especialidade sua do DISC. Conta um pouquinho pra gente do DISC, que eu acho que isso, aí assim, né, pra quem tá vendo aí, você tem muito mais propriedade para falar, com certeza, mas acho que isso é uma coisa fundamental, e quando eu te conheci, eu comecei a olhar um pouquinho mais para isso, até na empresa que eu trabalho, e para mim, assim, essa técnica, né, não sei se eu posso chamar aqui de técnica, mas para mim ela é fundamental para você colocar assim a pessoa correta na posição correta. Aí aqui a gente está falando de uma empresa grande ou na empresa pequena, até para você identificar como, né, aquela função ali, quem você pode colocar ali, ou que parceria você pode trazer. Fala um pouco do DISC aí, que eu acho que isso é um negócio fundamental e que falta muito hoje para isso, para posicionar a boa peça, entre aspas, ou a boa pessoa na função. Sim. O DISC é uma metodologia, né, de mapeamento de perfil de comportamento. Tá? Existem outras metodologias que fazem essa análise do ponto de vista da emoção, né? Enfim, eu gosto do DISC, primeiro, porque ele faz um mapeamento do seu impulso, da sua índole comportamental. De uma maneira muito simples, é um algoritmo muito antigo. O algoritmo propriamente do DISC, ele inclusive já é de domínio público, né? E então ele é assim, ele é simples, né? Existem mecanismos maravilhosos, recheados de conhecimentos da psicologia, da neurolinguística, maravilhosos. Só que aí são instrumentos que dependem de um profissional ainda mais específico, né? Eu gosto do DISC porque ele é tão simples que eu consigo empoderar o meu cliente. Eu, quando faço uma mentoria e eu termino essa mentoria, o meu cliente sabe fazer o DISC. Ele sabe comparar, ele sabe fazer, inclusive, outra coisa muito rica no DISC é que eu posso criar o DISC de um cargo, tá? O que esse cargo
pede em termos de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade. Então, de posse do que o cargo pede, eu faço uma comparação com o que a pessoa tem e pronto. Eu vou ver o nível de adequação e vou tomar minhas decisões. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô olhando aqui o tempo. Nossa, dá muita conversa isso aqui. Vamos falar um pouquinho do quinto passo, que o quinto passo acho que é a cereja do bolo, é o perfil sistêmico. E aí, gente, aí eu acho que tem muitos elementos aqui no livro que já dá uma ideia, e eu gostei porque foi simples. Eu acho que o sistêmico às vezes pode ir muito profundo, mas ali você deixa bem claro ali essa parte sistêmica de uma visão simples do sistêmico. Conta um pouquinho. E a gente já vai se encaminhando aqui pro final. Então, essa visão sistêmica que eu até faço um alerta, não é simplesmente uma visão holística, né? Mas uma visão sistêmica de acordo com, por exemplo, a sistematização que o Bert Helling fez através das constelações familiares, né? Que são as 3 leis do amor, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio nas trocas, que são, ele chama de leis, e elas são leis porque não é se eu quero ou se eu não quero. Querendo ou não, elas funcionam. Querendo ou não, se eu excluo alguém na minha relação na empresa, vai dar problema. Querendo ou não, se eu me posiciono num lugar errado na minha empresa, vai dar problema. Se eu quero medir forças com o meu chefe, vai dar problema. Querendo ou não, se eu entrego menos do que eu recebo proporcional de salário, ou vice-versa, vai dar problema. E na empresa tem uma quarta lei, digamos assim, né? Porque nós, seres humanos, só o fato de estarmos respirando, já estamos vivos. Nós estamos respirando, o coração está batendo, estamos vivos, né? E a empresa? A empresa, para ficar viva, o sangue dela, o ar dela, chama-se receita, lucro, resultado. Então tem uma quarta lei que eu acho fantástica, no caso das pessoas jurídicas, das organizações, que é a remuneração da competência. Né? Ou seja, o seu colaborador fez alguma coisa, entregou alguma coisa além do que foi pedido, premie, faça isso rápido e faça em espécie. Não vou aprofundar muito aqui porque o nosso tempo já está esgotando, mas é por aí. Maravilhoso. Eu adorei agora porque você trouxe isso numa simplicidade que eu fiquei aqui maravilhado. Meu aguardo, irmão, suas palavras finais e mais uma vez, para quem assistiu a gente aqui até agora e quem ainda não comprou o livro, eu vi que bastante gente passou por aqui. Comprem e mais uma vez, acho que não fixou, né? Como fala de novo, como comprar o livro para quem chegou depois, para quem está ouvindo agora essa última parte do final. E eu queria ouvir suas palavras finais sobre esse livro e já deixar aqui meu agradecimento de poder estar participando desse momento tão especial. Estou extremamente grato. Eu que agradeço, Rafael. Então, o livro tem o link de acesso no meu site, que é o www.jjb de Brasília, né? bm de mundim, .com.br, www.jjbm.com.br. Aí lá no meu site, que é muito simples também, tem, tem a capa do livro, aí ó, tá aí né? Tem a capa do livro, tem um QR Code e tem um link de acesso à plataforma da Eduz. Então esse é o canal, tá? E eu também quero deixar aqui um aviso, mais para frente eu coloco aí. Nós vamos fazer um lançamento do livro físico também. Vou fazer um lançamento do livro físico em Brasília no dia 7 de junho, no Espaço Rapor, na Asa Norte. E vou fazer em Unai também, a terra que me acolheu em Minas Gerais durante tantos anos, nos últimos anos, no dia 14 de junho. Ainda estou vendo em qual vai ser o local, tá? Então, o livro físico é uma coisa muito interessante, só abrindo aspas, né? Tá aqui. Eu falava para Márcia, para minha esposa, assim, eu sou muito digital, o negócio é online, isso ultrapassa fronteiras e tal. Ela, não, meu amor, vamos fazer o físico, como eu estou um marido razoavelmente sistêmico, né, Rafael? Eu falei, tá bom, vamos fazer o livro. E ela me ajudou muito. Olha, ontem ela levou de presente a prévia da gráfica, me entregou fechadinho com um lacinho. Rafael, não dá para te contar a emoção na hora que eu botei a mão nisso. Sabe? Literalmente, a emoção de ver o sonho ficar concreto. Então é isso, esse sonho ele fica concreto a cada dia que passa, em cada amigo que me fala bem, que diz que aproveitou, e daqui para frente quem conseguir ler, quem quiser, né, usufruir disso, aqueles que quiserem que a gente se aproxime mais, no final do livro tem os meus contatos,
quem quiser aprofundar isso em forma de mentoria, estou aqui. É o que me ama, o meu grande propósito é ensinar. É o título que eu uso com mais orgulho, é o de Professor José Job. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que todo mundo aqui sentiu isso. Eu espero que essa live chegue para muitas e muitas pessoas, para todos que nos assistiram. Então, encaminhe essa live, encaminhe para quem puder conhecer, quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem você achar que pode se beneficiar. Eu acho que é fundamental levar esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas. Então, mais uma vez, meu amado, eu fico extremamente grato de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu tive essa honra de escrever o prefácio. Então, eu fiquei extremamente honrado. E, e tô aqui com o meu, quero o meu físico, não vou poder, infelizmente não vou poder estar no lançamento, porque eu tô aqui do outro lado do oceano, mas eu vou adquirir o meu, assim que eu chegar no Brasil, eu vou adquirir o meu e eu quero dar sua mão. Então, eu vou te encontrar por aí, a Um gente vai se autógrafo, encontrar e eu um quero... autógrafo muito especial para você, meu irmão. Ah, ô, Tá bom? Eu ah, quero ô. deixar aqui também um agradecimento ao meu mais recente cliente de mentoria, o Dr. Tiago Kratka, um grande médico ortomolecular, que está implementando tudo isso dentro da clínica da empresa dele. Vocês ainda vão ouvir falar muito, muito na Long Life, uma clínica que tem assim um trabalho fantástico que está sendo entregue. Obrigado, Rafael. Muito Tudo obrigado, bom. viu? Beijo para todo mundo Gratidão. que esteve aqui com a gente e para quem está assistindo depois também. Um beijo, um Não beijo. se Fica com Deus. esqueça, o lançamento presencial no dia 7 de junho aqui em Brasília. Depois eu Tá, faço o barulho aí. vai fazer um barulho. Abraço, Rafael. Um Fica com Deus, abraço, meu um irmão. beijo.